Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós viemos ao Museu Rockefeller em Jerusalém, mas nós não viemos aqui para falar de achados arqueológicos, e sim para falar da Guerra dos 6 Dias, já que este museu se transformou em um QG fundamental para a vitória milagrosa de Israel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Aqui nas paredes do museu, nós conseguimos ver as marcas de tiro e artilharia. E elas nos relembram dessa guerra tão importante, a Guerra dos 6 Dias. E melhor dizendo, a vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias é considerada um dos grandes milagres do Estado de Israel. Israel luta sozinha contra 7 países e tinha um número muito inferior de soldados, armamentos, aviões e estava com desvantagem geográfica. Mas para a gente entender como Israel vence essa guerra, nós temos que começar entendendo por que ela aconteceu. E para isso, a gente tem que voltar na história para o período romano. E por isso eu estou parada aqui do lado de um sarcófago romano, porque foram eles que há 2000 anos atrás expulsam o povo de Israel da sua terra. E por isso, por quase 2000 anos, o povo vai ficar no exílio e sofrer muitas perseguições, entre elas o Holocausto. Mas tudo começa a mudar em 1947, quando a ONU cria o Plano de Partilha da Palestina. E com a ajuda de um brasileiro chamado Osvaldo Aranha, esse plano vai ser aprovado. A propósito, nós temos um vídeo aqui no canal contando toda a história de Osvaldo Aranha e da criação do Estado de Israel. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Mas, depois de 1900 anos de exílio, finalmente a ONU e o mundo reconhecem o direito e a necessidade dos judeus declararem a sua independência. E é exatamente isso que o povo de Israel faz. Em 1948, Israel declara a sua independência. E os árabes locais e todos os países árabes vizinhos, então, declaram guerra ao Estado de Israel recém-nascido. Israel vence a guerra de independência, mas com alto custo. 1% de toda a população judaica de Israel vai falecer na guerra. Não 1% do exército, pessoal. 1% de toda a população. Vai ser uma guerra muito difícil, mas que no final Israel vai sair vitorioso. Mas não completamente, porque Israel vai perder muitos locais bíblicos e históricos. A cidade de Jerusalém vai ser dividida no meio. A fronteira passava justamente aqui atrás do museu. E metade de Jerusalém vai ficar nas mãos de Israel e a outra metade nas mãos da Jordânia. Mas a vitória na Guerra de Independência é considerado um grande feito para o Estado de Israel. Termina um exílio de quase 2000 anos. Mas todos os primeiros anos do Estado de Israel vão ser um período muito difícil. Israel vai ser constantemente atacada por todas as suas fronteiras. A Síria também vai tentar literalmente matar Israel de sede. Eles tentam desviar o rio Jordão, que é a principal fonte de água para o Mar da Galileia e para toda Israel. E Israel também estava muito vulnerável por questões geográficas.
No seu ponto mais estreito, Israel tinha 15 quilômetros de largura, como vocês podem ver nesse mapa. E todos os países árabes vizinhos não aceitavam a existência do Estado de Israel e estavam esperando a próxima guerra para aniquilar esse Estado recém-criado. Literalmente, Israel podia ser riscada do mapa a qualquer momento. E o Egito começa a se organizar e organizar os países árabes para o próximo ataque a Israel. Eles mobilizam 80 mil soldados na fronteira com Israel. A Síria coloca mais 50 mil soldados, a Jordânia mais 60 mil e o Iraque envia mais soldados ainda. Era realmente uma ameaça existencial contra Israel. A população de Israel começa a ver milhares de soldados inimigos se aproximando das suas fronteiras, com tanques, aviões e artilharia. E o pânico em Israel começa a crescer. Israel não tinha soldados e armamentos para enfrentar uma guerra tão grande. E a população começa a entrar em desespero. Se começa a falar de um novo holocausto. O Estado de Israel, que durante 2000 anos se buscou independência, finalmente tinha conseguido e se achava que depois de 19 anos esse sonho iria terminar. A situação era tão sombria em Israel que as pessoas se começam a preparar para essa destruição em massa. O governo de Israel cava 10 mil covas. Pessoal, 10 mil covas se cavam. E a população começa a falar de brincadeira, mas uma brincadeira sombria, dizendo: o último que sair apaga a luz. Literalmente. Eles achavam que não ia sobrar um judeu aqui em Israel. O Egito fecha o Estreito de Tirã, que era a principal entrada de petróleo e muitos produtos fundamentais em Israel. E também o Egito expulsa os observadores da ONU que estavam para garantir a paz de Israel. Israel sabia que seria atacado a qualquer momento e por isso Israel lança um ataque preventivo contra a Força Aérea do Egito. E eles são pegos completamente de surpresa. 12 aviões israelenses, num total de 4 horas, destroem 2/3 de toda a Força Aérea egípcia, que era a maior força aérea de todo o mundo árabe. Mas a pergunta é: como se lança um ataque gigantesco desses sem que o Egito saiba? Como acontece o elemento surpresa? E aqui acontece uma série de coincidências. Vocês no final decidem se foi coincidência ou não. Primeira coisa, algumas semanas antes, o presidente do Egito decide trocar todos os generais da Península do Sinai e da maior parte das bases aéreas. Então, os novos generais egípcios, eles não conheciam bem a região e não estavam preparados. Também na noite anterior, sem que Israel soubesse, eles decidem fazer uma grande festa. E no dia do ataque, a maioria dos generais estavam cansados e de ressaca. E o mais impressionante de tudo é que quando Israel lança o ataque, logo no início, algumas pessoas na Península do Sinai, do exército egípcio, se dão conta. E eles mandam uma mensagem codificada para o exército egípcio. Mas, quando eles chegam e recebem, eles não conseguem ler esse código, porque foi enviado num código errado. E eles não conseguem decifrar a mensagem. E até a mensagem chegar, tentar ser decifrada, eles se darem conta que o código está errado, enviar de volta a mensagem e receber de novo,
já tinham passado as 4 horas. Como pode ser que um erro desses aconteça? E simplesmente se escolhe enviar num código errado e a mensagem chega inelegível. Realmente, a gente pode sentir aqui a mão de Deus. E assim começa a Guerra dos 6 Dias entre Israel e o Egito. E apesar de um grande início dessa guerra, Israel ainda achava que não seria capaz de vencer vários exércitos em paralelo. Então Israel manda uma mensagem para o rei Hussein, o rei da Jordânia, que controlava então a metade de Jerusalém, toda a Cisjordânia, e tinha um exército poderosíssimo. E Israel manda o seguinte recado: não ataquem Israel, e Israel promete também não atacar vocês. Por favor, não entrem nessa guerra. Mas o rei Hussein, ele ignora o pedido de Israel e sim ataca Israel e começa a atacar Jerusalém. Eles atacam inclusive lugares santos, inclusive igrejas. Então o Egito ataca Israel, a Jordânia ataca e também se juntam a eles a Síria, o Iraque, a Arábia Saudita e também apoio do Kuwait e do Líbano, num total de 7 países. Eles têm mais de 240 mil soldados contra 100 de Israel, mais de 2.500 tanques inimigos contra menos de 800 de Israel, mais de 1.000 aeronaves contra 250 de Israel. A gente consegue ver que Israel está em uma desvantagem numérica. Israel não tinha nem a metade do número de soldados e armamentos que todos esses países. E então começa a grande batalha entre a Jordânia e Israel aqui em Jerusalém. E Israel consegue conquistar o Museu Rockefeller e transforma esse local no QG militar deles. Por quê? Porque justamente esse museu? Por 2 motivos. O primeiro é a localização geográfica dele. Aqui é um ponto estratégico em relação à Cidade Velha. Mas o segundo motivo é ainda mais importante. E ele está relacionado com a Bíblia e com os pergaminhos do Mar Morto. E sobre ele a gente vai falar no final desse vídeo, porque agora a gente vai continuar falando da grande batalha. Israel decide não usar artilharia para atacar a Cidade Velha por causa dos locais santos e bíblicos. E no dia 7 de junho, no 3º dia da guerra, Israel consegue libertar a Cidade Velha de Jerusalém. A famosa frase foi dita: Har Habait Beyadenu, o monte do templo está nas nossas mãos. Judeus, religiosos e não religiosos, vão ao Muro das Lamentações. E pela primeira vez em 1900 anos, os judeus podem orar de maneira livre. Todos os soldados tinham a sensação que aquilo era um milagre acontecendo, que a mão de Deus tinha que estar ali. 3 dias antes, eles estavam cavando covas para sepultar milhares de judeus que iriam falecer nessa guerra. E 3 dias depois, eles estavam tocando o shofar, tocando a trombeta no Muro das Lamentações, hasteando a bandeira de Israel no monte do templo. Coisas que pareciam mais que impossíveis. E então, do desespero e do pânico, Israel começa a sentir o poder de Deus e sentir a vitória. E a vitória realmente chega no 6º dia. 6 dias Israel batalhou e no 7º Israel descansa. E só em 6 dias Israel não só vence 7 países, como também Israel mais que triplica o seu território.
Israel conquista as colinas do Golã, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, a faixa de Gaza e toda a península do Sinai até o canal de Suez. Vejam aqui no mapa o tamanho gigantesco que Israel se transforma. Apesar da grande vitória de Israel, aqui até os dias de hoje a gente consegue ver as marcas de tiro, as marcas das explosões no Museu Rockefeller. Mas esse museu, ele nos mostra a conexão de Israel com a sua terra. Qual o outro motivo que aqui foi montado o QG militar? Porque aqui estavam guardados os pergaminhos do Mar Morto. Os pergaminhos do Mar Morto foram escritos por um grupo judaico chamados os essênios, há mais de 2000 anos atrás. Mas esses pergaminhos foram encontrados e guardados aqui pela Jordânia, e eles estavam inacessíveis a Israel. Pensem, a Bíblia hebraica mais antiga do mundo não estava acessível para Israel. E por isso, quando começa o conflito, Israel estava preocupado, obviamente, em ganhar a guerra. Mas também os generais pensaram, os pergaminhos do Mar Morto estão aqui. É o maior tesouro que a gente tem, é a Bíblia e a nossa conexão com a história bíblica. O hebraico dos pergaminhos, a gente também fala hebraico nos dias de hoje, e por isso eles mandam aqui uma unidade especial de paraquedistas. Eles vão cercar o museu, entrar aqui e garantir a preservação dos pergaminhos, para que eles não fossem destruídos durante o conflito e também para que eles não fossem contrabandeados para a Jordânia. E por isso, graças ao pensamento desses generais, que mesmo no momento de guerra, mesmo no momento que eles estavam literalmente achando que talvez Israel fosse destruído, ainda assim eles estavam preocupados com a arqueologia. E graças a eles, Israel aqui consegue ter os pergaminhos do Mar Morto, que mais tarde vão ser levados daqui ao Museu de Israel, e um departamento construído especialmente para eles, climatizado e protegido, para que esses pergaminhos de mais de 2000 anos estejam aqui também pelos próximos milhares de anos. Então, esse museu aqui, ele garantiu que os pergaminhos estivessem acessíveis a nós. Não todos, infelizmente, alguns pergaminhos, como o pergaminho de cobre, eles estavam na Jordânia quando começa a Guerra dos 6 Dias, e eles estão lá até os dias de hoje. Mas esse museu garante que a maior parte dos pergaminhos sim estejam sob o controle de Israel e do povo de Israel nos dias de hoje. Então, quando a gente caminha aqui, a gente vê todas essas marcas de tiro que nos lembram os momentos difíceis de guerra, mas também que nos lembram a vitória do povo de Israel. Uma vitória que, sem dúvida nenhuma, teve a mão de Deus. Porque em 6 dias, Israel consegue vencer e no 7º dia, Israel descansa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do Museu Rockefeller e da história da Guerra dos 6 Dias. Deixem aqui nos comentários qual assunto que vocês querem ouvir aqui na semana que vem. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.